Simples Assim quer cumprir o seu papel com a população dos municípios e começa em Catanduva para ajudar você, eleitor, a fazer a melhor escolha nessas eleições municipais. Este é um momento muito importante para a nossa democracia e quanto mais informações você tiver, melhor será a sua escolha. Nós vamos entrevistar no programa de hoje Beth Saão, Elizabeth Saão, mas todo mundo a conhece por Beth Saão, que é candidata a prefeita de Catanduva. A Beth é psicóloga, mestre em sociologia, já ocupou cargo no Executivo Municipal como chefe de governo do então prefeito Félix Saão, seu irmão, e está no 4º mandato como deputada estadual. Na sua chapa tem também um membro do Partido dos Trabalhadores, uma vez que Beth também é do PT. O vice de Beth é o professor Leandro Alves de Oliveira, é professor do ensino médio em escolas públicas. Beth, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Estar conosco no Simples Assim. A gente queria começar falando um pouquinho desse teu trabalho, da sua experiência, né? Você já esteve no Executivo Municipal e também está há 4 mandatos no Legislativo. Isso te credencia melhor para esse desafio que é gerir uma prefeitura? Sem dúvida alguma, porque você tem uma experiência acumulada muito grande. Não só a experiência do Executivo, que eu tive um período, né, e que tenho convicção de que realizei um bom trabalho em benefício do conjunto da população, mas também no Legislativo. O que o Legislativo te faz? Além dele te abrir possibilidades que você lida com uma infinidade de temas, com uma diversidade muito grande de assuntos, as relações nossas aumentam muito. Então você tem muita articulação política para poder usar isso hoje, essa articulação, esse conhecimento, esse relacionamento, em benefício, por exemplo, de conquistar coisas para a cidade. E isso é que é muito importante. Eu tenho dito isso para as pessoas. Olha, esta minha entrada, essa facilidade, essa desenvoltura com que eu lido hoje em vários segmentos, seja do governo do estado, seja do governo federal, me credencia, de certo modo, para poder fazer isto como prefeita também. A gente faz isso como deputada, para trazer recursos para a cidade, para fazer vários embates, enfim, para lutar por causas que eu considero nobres, importantes. E agora eu quero fazer como prefeita. Falando em causas, as suas causas versam por assuntos diversificados. Passam pela mulher, pela agricultura, o setor sucroenergético. Mais recentemente, você aí colocou em pauta a discussão sobre a internet ilimitada. Justo. Ser eclético assim, é bom? É ótimo porque você tem várias bandeiras de luta, de trabalho. A questão da mulher sempre foi para mim um trabalho importante, que eu faço bem antes de eu estar na política. Como cidadã, como militante, que luto contra a violência sobre a mulher e pela emancipação feminina, que a gente hoje conquistou muito espaço, mas precisamos avançar muito mais. Outros assuntos, a criança e adolescente, que também acho que está inerente à minha própria profissão, eu sou psicóloga com mestrado em sociologia, então isso está muito junto ali. A questão da agricultura, a nossa economia aqui em Catanduva e na nossa região, principalmente nessa região bem interiorana, o setor sucroenergético ele é predominante na questão econômica. Você tem usinas espalhadas pelo interior do estado. Então, e eu também trabalhei numa usina. Então isso me deu uma experiência a mais, agregou valor a esse trabalho meu. E hoje a gente vai não só na agricultura, mas da agricultura familiar até o agronegócio, Dialogo com todos esses elos importantes da agricultura paulista. Mas fora isso, a gente tem, por exemplo, agora na questão da internet, você tem assuntos que são pontuais. O governo, o Temer, quis vetar a internet livre. Nós estamos batalhando para isso não acontecer. Porque se você restringe o acesso à internet, as pessoas vão pagar mais caro por esse serviço. E nós não podemos. Pelo contrário, aqui em Catanduva, nós estamos propondo no nosso programa de governo internet livre. E isso vai ser muito bom para a população. Vamos então falar das outras causas que são aquilo que sentem mais, a população sente muito mais. Por exemplo, a saúde, Beth. Essa é uma questão que todo mundo sempre fala, sempre vai ter algum tipo de queixa. Tem a questão dos atendimentos em postos de saúde. Nós temos em Catanduva uma unidade de pronto atendimento, nós temos em Catanduva uma faculdade de medicina. Justo. Qual a sua avaliação sobre esse escopo todo da saúde para a população, atendimento público? Gislaine, a UPA, na verdade, quando ela foi instalada aqui em Catanduva, eu fui solicitada pela administração da época para ajudar na liberação. Nós conseguimos liberar mais de 2 milhões de reais para a construção dela. Ela foi construída, é uma ferramenta importantíssima para a saúde.
Infelizmente, muitas áreas foram desativadas, postos de saúde foram desativados, serviços de saúde nos bairros foram desativados. E isso sobrecarregou o trabalho da UPA. A UPA hoje está muito sobrecarregada. As pessoas demoram para ser atendida, não tem agilidade, o agendamento de exames e de consultas leva muitas vezes meses, há especialidades médicas que as pessoas têm me dito pelas ruas que leva mais de um ano. Isso não pode acontecer. Nós temos que reduzir esse prazo e dar um atendimento qualificado, digno a toda a população. Por isso mesmo que nós temos a proposta de fazer uma nova UPA na região populosa da cidade também, que está ficando cada dia mais populosa, que é ali do Imperial, do Nova Catanduva, do Gabriel Hernandes, o Esplanada, o Mutirão, o Flamingo, Gavioli, o Mestrinelli e a Vila Paulista. Só ali é uma cidade. Então ela precisa, porque senão as pessoas têm que se deslocar de lá, atravessar a cidade. Atravessar a cidade, mais do que isso. Se é de noite, de madrugada, é muito dificultoso. E nós temos, como eu já disse, a prefeitura tem que ser uma facilitadora das ações e das políticas públicas. Vamos falar um pouquinho de educação. E eu sei que essa é uma área cara a você também. Sim. E hoje a gente tem uma situação em que vaga na creche, embora a gente saiba que seja obrigação, vaga na creche nem sempre tem. E Catanduva, eu acredito que não é a única, mas muitas cidades estão vivendo o êxodo de crianças de escolas particulares para escolas públicas por questão da crise econômica. E a gente também tem o Nova Catanduva, por exemplo, em Catanduva, com 1.700 famílias, com uma demanda para a escola muito grande também. Como atender isso, Beth? Olha, em primeiro lugar, o atendimento da creche ele tem que ser universal. Então, portanto, não importa se a pessoa que está indo na creche é da classe A, B ou C, o poder público municipal tem a obrigação de atender. E o ensino infantil é de obrigação do poder público. E o fundamental está passando cada vez mais na medida em que foi municipalizado. Então, nós temos que ter os espaços físicos para isso. Mas mais do que isso, nós vamos aprofundar. E a questão do aprofundamento é estender um pouco mais o horário de atendimento para facilitar para as mães que trabalham. Porque tem uma queixa enorme nesse sentido. Sai do trabalho 6 horas da tarde, não tem quem busque, o transporte escolar é insuficiente para fazer toda a cobertura de alunos. Nós temos 12 mil alunos na rede, é muito, tá certo que os mais velhos não precisam de transporte, eles se viram, já têm autonomia e independência para isso. Mas e os mais novos, que são dependentes, e os pais trabalham, como você equaciona isso? E outra coisa que nós vamos fazer, Gislene, para o ensino fundamental e médio, vamos iniciar um processo de integralização da educação. O que significa isso? Significa que o estudante vai ficar o dia todo na escola. De manhã ele vai ter educação formal, ou à tarde, dependendo do horário que ele estuda, e no outro período, que ele não tem educação formal, o ensino de matemática, história, português, geografia, ele vai ter atividades esportivas, culturais, de lazer, de tecnologia, acesso à tecnologia da informação, enfim, acesso à cidadania. Esse é um compromisso meu de muitos anos, que é um sonho que eu tenho de fazer isso, e temos condições de fazê-lo, até porque 25% do orçamento da educação do município vai para a educação. Então há recursos para isso, basta você trabalhar esses recursos com critério e sobretudo com muita responsabilidade. E a questão da carreira do professor? Catanduva tem uma prática de fazer concursos que duram tempo determinado, 2 anos mais ou menos. E aí esses profissionais ficam sempre naquela situação difícil. Instável. Tá, o que dizer com relação à valorização do profissional do magistério e essa questão de contratos de curta duração, Beth? Contratos de curta duração, um percentual sempre vai haver. Por causa de professores substitutos, professores que estão em licença. Agora ele não pode ser de uma exceção, passar a ser uma regra. E nos governos aqui tem sido uma regra. Nós, quando governamos Catanduva, nós fizemos uma reforma do magistério. Fizemos tudo isso com a participação dos professores, todos que foram dizendo o que eles queriam. Isso foi ótimo, né? Ajustou. Nós fizemos um rearranjo no sistema educacional municipal de ensino. Agora, é preciso concursar. Não dá para todo ano fazer novas contratações, esse processo seletivo. Essa briga eu tenho no governo do estado, porque o governo do estado também precisa concursar. E aqui não é diferente, né? Prefeita, irei com certeza
fazer esse tipo de trabalho, porque dá estabilidade para o profissional, mas mais do que isso, os estudantes criam vínculos, principalmente os menores, eles criam vínculos afetivos com seus professores. Aí de repente no final do ano você muda, você tira aquele professor, ano seguinte aparece outro. Até o processo de aprendizagem é prejudicado por conta dessa alternância de professores dentro da sala de aula. Agora eu quero falar sobre a área social. Os projetos sociais existem, se devem ou não ser ampliados, enfim, mas muita gente questiona a questão de ser muito paternalismo, muito assistencialismo. Qual a sua visão sobre isso, Beth? Não é. O Bolsa Família, por exemplo, é um projeto necessário. O Bolsa Família tem uma porta de entrada e uma porta de saída. O que significa isso? As pessoas vão entrar e vão sair. Na medida em que elas melhoram sua situação econômica, elas já não precisam mais disso. E nós vamos seguir e cadastrar isso com muito rigor. A pessoa melhorou de vida, ela não precisa mais ter. E mais do que isso, o Bolsa Família não é só atribuir o recurso, é também acompanhar o desempenho dos alunos na escola. Eles têm que ter um desempenho bom, senão eles perdem o Bolsa Família. Mas projeto social não se resume a Bolsa Família. Projeto social se resume a outras atividades, como por exemplo você lidar com adolescentes, você propor a eles um ofício, fazer com que eles possam aprender, como é o caso do programa Cidadão Criança Cidadão do Futuro. Projeto social é você trabalhar com idosos, dando a eles uma oportunidade de interação com as gerações mais novas. Projeto social é você trabalhar com as gestantes, orientando elas para amamentar, para ter parto normal. Projeto social é você trabalhar conferindo aos trabalhadores desempregados uma oportunidade e permitindo que eles também aprendam novas tarefas, novos ofícios. Tudo isso é projeto social. Até não sem falsa modéstia, mas a gente trabalhou com muitos projetos sociais aqui e todos foram muito vitoriosos, todos foram muito exitosos. Quando você cuida, por exemplo, da prevenção de doenças, da questão da dengue, Catanduva ficou 1 ano sem ter dengue, foi uma cidade sem dengue. A mortalidade infantil, ficamos com a menor taxa de mortalidade infantil do país. Tudo isso é resultado de programas sociais que recuperam e resgatam a dignidade das pessoas. Só para concluir, nós estamos vivendo um momento de crise. Momento de crise é igual a você ter investimentos em projetos sociais, porque isso é importante para as pessoas não ficarem numa situação de miséria. Eu tenho só 4 minutos e eu tenho mais 2 questões. Pode falar. Vamos lá. Você é o mais concisa possível. Eu quero falar sobre a questão da mobilidade urbana, né? Catanduva tem um número muito grande de veículos particulares, um trânsito caótico que todo mundo fala. E nós temos a questão do transporte público. Eu queria que você falasse desse tema. Esse é um assunto que me preocupa muito. Nosso transporte está muito precarizado. A qualidade dos nossos ônibus é muito ruim, não tem ar-condicionado, não tem acessibilidade, a acessibilidade é precaríssima, não temos Wi-Fi dentro do ônibus. Hoje o transporte moderno precisa ter isso, precisa ter vias importantes. Você não pode fazer Catanduva entrar lá, por exemplo, quem vem lá da região da usina Catanduva, passa dentro do conjunto Euclides. Aquilo não é impossível. Umas ruas estreitas, você tem que ter uma via, né, um anel viário importante para a cidade, que dê fluxo e dê agilidade ao trânsito. Ao mesmo tempo, não posso deixar de falar da passagem. Passagem cara, R$ 3,30. Se comparado a Rio Preto, onde o deslocamento do ônibus é bem maior, lá R$ 2,60. Então, nós vamos melhorar isso, nós vamos, se for o caso, intervir nisso, né, para poder fazer com que esse transporte melhore. Tá. E eu quero falar também sobre essa questão de tamanho do governo, tamanho da máquina pública que tanta gente está apontando nos últimos tempos. Beth, é possível fazer com que o serviço público seja mais bem feito, com menor número de pessoas, ou você não vê esse assunto assim? Qual a sua visão? Não, eu vejo sim. O serviço público, nós temos que oferecer um serviço de qualidade para a população. Seja no atendimento na prefeitura, seja na saúde, seja na educação, seja na habitação, na área que for. A população paga seus impostos, ela precisa receber uma boa qualidade, um serviço de qualidade. Então, nós vamos fazer uma avaliação em todo o conjunto de trabalhadores. Cargos de comissão, certamente nós vamos diminuir, porque foram criados muitos cargos de comissão. O que significa isso? Significa, na verdade, um verdadeiro cabide de emprego. Você não precisa de tantos cargos assim. Você pode trabalhar, dar dinamismo para a máquina pública sem ter necessidade desses cargos. Esses cargos ficam muito caros para a prefeitura, porque são pessoas que recebem bem. Então nós vamos rever isso. E com relação aos trabalhadores concursados, trabalhador concursado é trabalhador concursado. Nós vamos acompanhar
dar uma formação continuada para eles, capacitá-los, treiná-los e exigir desses trabalhadores a resposta adequada para a população de Catanduva. Nós sabemos que a Prefeitura tem trabalhadores extremamente competentes, que na verdade seguram a máquina pública, trabalhadores que têm um conhecimento profundo da sua tarefa. Então, a gente respeita isso. Ninguém respeitou mais os trabalhadores do que nós, né? Mas é claro que eles sabem disso, que eles precisam sempre receber uma atualização, que eles precisam estreitar esse diálogo e fazer com que sempre esses serviços à população sejam bem prestados. E mais do que isso, a remuneração deles também nós precisamos acompanhar. Eles estão há anos sem reajuste. Temos que ver uma forma também de melhorar o salário do funcionalismo público. Eu sei que o tempo está acabando, mas só essa questão do reajuste, Beth, os tetos de gastos com o pessoal são sempre muito rigorosos, especialmente por conta da lei de responsabilidade fiscal. É possível isso? Você já fez essa análise? Nós estamos fazendo essa análise, sim. Nós temos técnicos que estão trabalhando com isso, inclusive do ponto de vista de melhorar a arrecadação, sem aumentar impostos. Pelo amor de Nós ficamos 8 anos na prefeitura, melhoramos a arrecadação muito e não aumentamos um centavo, nem impostos, nem tarifas públicas. Você precisa agilizar o levantamento de recursos, a cobrança. E ir atrás, né? Ir atrás, sair de trás da mesa e ir buscar recursos fora. Para a gente encerrar, você tem um minutinho para falar para a câmera com o seu eleitor. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quero passar uma mensagem de esperança. Catanduva é uma cidade importante, boa, de 120 mil habitantes, 400 milhões de arrecadação. Nós podemos fazer muito por esta cidade. É preciso transformar o jeito de governar, fazendo com que as pessoas participem das suas decisões, do nosso governo. Não sou eu só que vou decidir sozinha, mas eu quero decidir junto com vocês. Por isso eu peço uma oportunidade, peço o seu voto e a sua confiança. Vou honrá-lo como estou fazendo como deputado estadual. Mesmo um trabalho dedicado e com muita disponibilidade e energia que eu faço como deputada, vocês podem ter certeza que será redobrado como prefeita e representante máxima da nossa cidade. Muito obrigada, Gislaine, pela oportunidade e até a vitória, se Deus quiser. Beth, muito obrigada. Viu? Eu que agradeço. E a você que nos acompanha aqui nessa entrevista, eu quero pedir a você também muito cuidado, muita atenção no dia 2 de outubro. O seu voto, após confirmado, pode refletir nos 4 anos seguintes de toda a população. Por isso é tão importante se informar, saber mais sobre as suas decisões. Faça isso, pense nisso.